Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala novamente é o pastor Josenildo Nunes, pastor aqui da Assembleia de Deus Cristo para Todos, Ministério Peniel, aqui na cidade de Chapadinha, estado do Maranhão, tá bom? Estamos aqui novamente em nosso canal Reflexões da Palavra de Deus e eu convido você para participar conosco, assistir os nossos vídeos, nos acompanhar nas redes sociais. Estamos com os nossos vídeos também. Você vai assistir outros vídeos com outros temas que vai edificar a sua vida e o nome do Senhor será glorificado. Nesta hora, eu convido você para assistir mais uma reflexão da Palavra de Deus em nome de Jesus. Bem, queridos, eu quero trazer uma palavra de Deus baseada no texto sagrado, em uma expressão bíblica, em uma expressão dita por Jesus Cristo, nosso Senhor, encontrado no Evangelho de Jesus, que escreve Mateus, capítulo de número 5. Chamo a sua atenção para este texto sagrado da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ora, queridos irmãos em Cristo, nesta hora, para expressar esta verdade em que disse Jesus relacionado a esta metáfora, falando sobre o sal. Jesus sabia a utilidade, principalmente para a sua época, da utilidade do sal. E houve uma época em que o sal era válido como ouro. Houve uma época em que o sal era primordial como símbolo de riqueza em muitas nações. Nós não vamos nos ater aqui a falar sobre o sal, sua origem, sua utilidade por completo, porque requer uma questão de tempo para isto. Mas nós queremos nos ater propriamente à expressão e à simbologia em que o Senhor Jesus estava expressando para os seus discípulos e uma vez trazendo para os nossos dias o que de fato o Senhor estava querendo dizer. Os irmãos sabem que o sal tem as suas utilidades, o sal tem as suas funções. Para que serve o sal? Qual a utilidade do sal? Os irmãos sabem que o sal ele serve para preservar. O sal ele é primordial na conservação. O sal ele é um antisséptico e assim evita a decomposição que nós ingerimos no nosso dia a dia. Para que serve o sal? O sal ele serve para temperos, né? A comida ela precisa do sal. Logicamente, se não houver o sal, dificilmente a gente vai conseguir se alimentar. Então é preciso que haja o sal na nossa alimentação. É preciso que haja o sal. Quando nós ouvimos essa expressão de Cristo sobre esta colocação e esta metáfora, usando o termo do sal, Jesus estava querendo nos ensinar também, até mesmo no próprio versículo, ele explicita logo, dizendo que nós somos o sal da terra. Se o sal serve para preservar e o sal serve para temperar, então nós somos o sal da terra, que a nossa utilidade é de preservação e a nossa utilidade também é de temperar. Ora, imagina o crente que ele não consegue preservar. Imagina um crente que tudo que está em sua volta ele não é útil na preservação daquilo que deve ser preservado,
que é uma essência cristocêntrica de Cristo em sua vida, que preserva aqueles que estão mais próximos de si. O sal, ele serve para temperos. Como vamos temperar este mundo sendo sal? O Senhor Jesus logo replica ao final do texto que se este sal se tornar insípido, para nada mais presta a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Os irmãos sabem também que o sal, no tempero da alimentação, ele não deve ser nem 8 e nem 80. Há pessoas que pesam as suas mãos e na hora do tempero, às vezes é salgado demais, ou às vezes é insosso demais, às vezes falta sal e às vezes a comida fica amargosa, né? Faltando aquela pitadinha de sal para a comida ficar mais gostosa. No começo da crença, no início da nossa fé, se nós não tivermos um bom discipulado, nós poderemos correr o risco de sermos sal demais, de sermos salgados demais, como também corremos o risco de sermos insosso, de termos a essência do sal e não termos sabor, e isso é um prejuízo. O cristão genuíno, o cristão cristocêntrico, ele é temperado. Ele deve ser temperado na marca, na dose certa, para que a comida fique gostosa. Então, como temperar este mundo? Depois de expressar essas expressões relacionadas ao sal, então como temperar este mundo? Nós temperamos o mundo com o nosso testemunho cristão. Não esqueça disso. Nós temperamos o mundo com o nosso testemunho cristão. Se você não tem testemunho, seu tempero é insípido. Se o seu testemunho não dá para temperar quem está próximo a você, o seu testemunho, o seu sal está insípido, como também você não pode exagerar no seu tempero. Tem gente que já é sal demais. Tem gente que não pode mais se comunicar com ninguém, não pode conversar com ninguém, não pode manter uma amizade à distância com ninguém, porque de fato ele não é crente, e aí você acaba sendo santarrão demais, puro demais, são chamados santarrões, os puritanos. Isso é um exagero, isso é um exagero. Tenhamos o cuidado de não sermos sal demais, mas também temos o cuidado de preservar isto e mantermos uma pitada de sal da maneira correta, sendo uma pessoa, onde você for, cristocêntrica, e o seu testemunho provoquem nas outras pessoas a louvarem a Deus por sua vida e dizer que de fato você é um homem de Deus, você é uma senhora, um jovem, uma jovem de Deus, e alcance testemunho das pessoas, até porque a palavra de Deus diz que eles glorificarão a Deus por nossas vidas. Foi assim que disse o Senhor Jesus. Agora, quando o seu tempero não está salgando, quando o sal já não está salgando, quando você vai perdendo o seu sabor, a Bíblia vai dizer: para nada mais presta a não ser pisado pelos homens. E que coisa feia, coisas difíceis de ouvir é quando as pessoas vão chegar a você e dizer: você não era crente? Não era você que andava com a Bíblia? Não era você que andava nas igrejas? Não era você que testificava de Jesus? Lembramos que estas pessoas sempre vão estar ao nosso derredor. A palavra de Deus diz que nós somos rodeados por uma tão nuvem grande de testemunha que estão ao nosso redor. Lembra da mulher que disse para Pedro: tu não andava com eles, tu era um deles, te vimos com ele. E as 3 vezes Pedro disse: eu nunca vi este homem.
nunca estive com ele e eu não conheço este homem. Para nada mais presta do que para ser pisado pelos homens. Que Deus te guarde e te ajude, que Deus te dê força para que você tempere, para que você conserve e que você tempere o mundo nos dias de hoje com o seu testemunho. Disse Jesus: vós sois o sal da terra, você é sal e você deve salgar. Que Deus te abençoe nesta hora, em o nome de Jesus. Amém e amém.